Opa, vamos lá, começando mais um pré-jogo aqui no Glória e Tradição. Hoje nós vamos falar tudo sobre o confronto, um clássico nordestino entre Sport e Fortaleza, que vai ocorrer nesse domingo, às 18h15, lá no Recife. Vamos saber como é que vai o Fortaleza, como é que vai o Sport. Dois times de formas diferentes, né, mas que vivem momentos delicados na competição. Então, você vai saber esses contextos, como vem, né? Obviamente, a gente sempre fala as escalações, como devem se apresentar, como os treinadores pensam a partida. E hoje a gente tem um convidado muito especial também aqui. Mas antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no Glória e Tradição, caso você ainda não seja inscrito, e também já deixasse aquela curtida para que o YouTube possa recomendar o conteúdo para outros torcedores, beleza? Eu vou soltar a vinheta e vou chamar a bancada com a gente. Opa, Thaís, hoje a gente tem uma visita aqui que acho que é o maior banco de dados aqui que a gente tem, que quem faz futebol, quem analisa futebol no Nordeste tem, né, Thaís? Tudo bom contigo? Tá no mute. Opa. Não raras são as vezes que a gente está citando o Cássio aqui, né, MR? É. Principalmente por todo o conteúdo que ele coloca no blog. O blog está sempre aparecendo aqui, vira e mexe. E um prazer trazer não só um jornalista extremamente gabaritado aqui da região, como também um torcedor do esporte que vai trazer todas as informações aqui para a gente. Exatamente. Cássio, a turma conhece pelo NE45 agora, né? Tem o seu blog, já é bem conhecido, tem o podcast do 45 Minutos, que também veio para o YouTube, né? Também está no YouTube e na Twitch. Mas eu não vou mentir para ti, não. O produto que eu dou mais valor é o H-Menor. Ali toda semana eu tô. Gravamos ontem. Não sei se. Gravamos ontem. E começa aquele jeito. Começa a ser roteiro, termina a ser roteiro, e geralmente dura 2 horas. Exatamente. Seja bem-vindo, meu velho. Tudo bem contigo? Prazer, Márcio, Thaís, galera do Fortaleza que está ouvindo aqui, de outras torcidas, enfim, quem estiver acompanhando a gente. Esse é um jogo bem importante. Agradeço pelo convite. Acho que tem assunto para falar. E sobre o banco de dados, só para fazer justiça, tem o banco de dados de Thiago Minhoca em Fortaleza, viu? É muito forte. O HD ali trabalha direitinho. Thiago Minhoca já participou aqui com a gente fez umas projeções aí. O cara é bom no riscado também. Não, o cara não é curso do Excel, pô. Tá doido. A gente tá no manual, ele já tá pensando na frente. Ô Cássio, deixa eu começar mandando aqui uma pergunta para ti, cara. É o seguinte: um campeonato como o Campeonato Brasileiro, obviamente, os jogos eles são sempre muito difíceis, né? Você pega, por exemplo, um time como a Chapecoense, ele não leva uma lapada de ninguém, né? Sempre os jogos são parelhos, assim. Dificilmente tem jogos que são muito desequilibrados, né? Mas só que mesmo assim, habitualmente, né, por força da tabela, a gente diz que tem jogos que são vitórias obrigatórias, né? Que é o que vocês chamam muito aí de conta de luz. Curiosamente, né, quis o campeonato que Sport e Fortaleza se encontrassem nesse momento por caminhos diferentes num jogo em que a vitória é, entre aspas, obrigatória para cada um dos times, né? Tanto o Fortaleza precisa vencer para se reconectar com as vitórias, já tem uma sequência bem ruim aí sem ganhar, como o Sport também, ele precisa ganhar em casa se ele quiser de fato manter pretensões no campeonato. Então, queria que você analisasse um pouco como é que esses caminhos tortos aí levaram esses dois times para esse jogo de domingo com mais pressão do que deveria, né? A gente abordou isso aí na última live do pod, exatamente esse ponto. Você foi muito preciso, porque você tratar a vitória como obrigatória e a conta de luz, só deixando para quem nunca tinha estudado essa expressão da forma como a gente usa, conta de luz você tem que pagar. Assim, não corta, né? Qualquer conta de luz é algo que é obrigado. Você é obrigado a fazer, você é obrigado a pagar a conta de luz. Você não é obrigado a comprar um carro, mas a pagar a luz você é obrigado. E no caso, na Série A, a gente costuma dizer que não existe conta de luz, certo? A gente fala, porque a Série A, o sarrafo, o desafio técnico é muito maior, o campeonato é muito diferente, e mesmo lanterna, como você mesmo falou, em algum momento, mesmo sendo lanterna clássico, em uma campanha tão ruim como a Chapecoense desse ano, em algum momento arrumou uma sequência de empate, venceu fora de casa o Bragantino. Porém, existem as portas abertas, que tipo, as oportunidades, elas aparecem.
Para o Fortaleza, depois de 6 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, 3 empates e 3 derrotas, e o Sport já está 7, 3 empates e 4 derrotas, ao Fortaleza, analisando a tabela que o Fortaleza vinha tendo e que terá depois do jogo do Sport, esse jogo do Sport no Recife é uma porta aberta para o Fortaleza voltar a vencer. Para o Sport, que teve uma sequência... A porta aberta do Sport foi contra a Chapecoense. Na penúltima rodada, ele empatou em 0-0. Mas depois teve o Atlético Paranaense fora, o Atlético Mineiro em casa e o Internacional em casa, aí tinha uma possibilidade de ter jogo, mas acabou perdendo, e o Atlético Mineiro fora, que obviamente não tinha o que fazer. Depois dessa sequência, e antes disso, tinha tido o São Paulo e o Flamengo. E sobretudo o Flamengo, né? Como o São Paulo veio na sequência, foi uma sequência muito ruim e o time já estava mal. Então, pegando este Fortaleza ao Sport, veja só, estou tentando ser bem... explicar para a galera, para não ser mal interpretado. Ao Sport, neste momento, pela situação do Fortaleza no Brasileiro, ao Sport também é uma portinha aberta. Ao Fortaleza é uma porta aberta. Porque o Sport, se o Sport é o vice-lanterna, e fora de casa é difícil você vencer, as maiores oportunidades de vencer são pegando os piores times fora de casa. O Fortaleza, nesse momento, ele pegará um dos piores times fora de casa. Então, melhor do que o Sport fora de casa, só se fosse a Chapecoense fora de casa. Isso é um tanto óbvio. Então, para a situação atual da tabela, o Sport é uma grande oportunidade. E para o momento que o Fortaleza vem passando no Brasileiro, e a pressão, embora tenha a campanha da semifinal da Copa do Brasil, que está ali guardadinha. Ela ali está guardadinha, voltará em outubro, até voltar à Copa do Brasil, a semifinal, o Fortaleza, o foco dele é total no Campeonato Brasileiro. E nesse momento, ele não vive seu melhor momento. Na verdade, o Sport vai enfrentar o Fortaleza vivendo o seu pior momento no Brasileiro. É o pior momento do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, onde ele passou muito tempo no G4, segue no G4 ainda, e nesse momento acabou vendo a aproximação de muita gente em relação ao G4. Embora eu sempre diga que a vaga da Libertadores, para mim, seja G6 ou G4, tipo pré-Libertadores ou fase de grupos, a comemoração será a mesma, e pela quantidade de as composições das fases decisivas. Fortaleza, se for campeão da Copa do Brasil, vai direto, e se não for campeão, significa que o time que está acima dele na tabela será finalista, ou seja, a tendência de abrir a vaga na Copa da Libertadores seria imensa, e também na própria Libertadores é imensa. Ou seja, o que a G6 pode virar G8, então a vaga até a médio prazo, o lugar do Fortaleza na zona de classificação Libertadores, independentemente da fase, para mim não faz a menor diferença, a comemoração seria a mesma, está bem garantido. Porém, a aproximação foi muito grande nessas 6 rodadas. O time disputou 18 pontos, somou apenas 3, permitiu. Ele só não foi ultrapassado ainda porque o Corinthians, mesmo com a chegada dos reforços, o Willian, Renato Augusto, empatou 3 jogos, 2 deles em casa, com América, Mineiro e Juventude. Foi até considerado zebra. Senão, Fortaleza perdeu 3 seguidas e o Corinthians empatou 3 seguidas. Né? E sendo favorito nas 3, e sobretudo nos jogos em casa, com América, Mineiro e Juventude. Então, e o próprio Bragantino, que tinha perdido um jogo, enfim, ele continua em 4º lugar, mas achatou demais. Então, ele precisa voltar a vencer. Essa é uma oportunidade. Então, eu vejo o jogo, e você deixou bem claro, e quem acompanha a tabela sabe disso, é um jogo de pressão, de pressões diferentes, mas de pressão. A pressão do Sport é imensa. O time já está a 6 pontos do 16º colocado, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time só tem uma vitória como mandante. Eu acho até que esses dados pressionam o Fortaleza. Quando dizer, o time que não faz nada vai logo para cima da gente. O Sport só tem 2 gols como mandante. 2. Nenhum de bola rolando. Eu sempre digo, nenhum. Bola tocando. Nenhum gol dentro de casa. Isso eu nunca vi isso na minha vida. Impressionante. Um gol foi de pênalti, uma derrota para o Fluminense, de André. E outro gol foi de falta, de Sander, na vitória sobre o Grêmio. Não tem mais nenhum gol dentro de casa. Agora tem vários empates em 0-0. Empatou com o Bragantino, com o Cuiabá, com o Ceará, com a Chapecoense. É um time chato de ser batido. Tanto que, mesmo sendo vice-lanterna, tanto é que continua sendo uma das melhores defesas, mesmo tendo levado de 3-0 do Atlético Mineiro. E foi a primeira vez que o Sport levou 3 gols no jogo. E o terceiro gol foi aos 51 do segundo tempo. Ou seja, não é um time que você passa por cima, é um time que você vence. Mas não é um time que você passa por cima. Então é um time que você precisa jogar com muita paciência. E geralmente quem está pressionado não tem tanta paciência. Então eu vejo esse jogo como um jogo muito pilhado. Perfeito. E só para passar para a Thaís, assim, o torcedor do Fortaleza, aquele que está mais puto, já fala assim: 8 jogos que o Sport não faz um gol. Quer ver quem eles vão fazer domingo? 600, para ser preciso, com o tempo de bola rolando, são 632 minutos. São 7 jogos. O 8º jogo são 2 minutos, porque o Sport fez um gol aos 43 do segundo tempo contra o Bahia. Foi a última vez que o Sport fez um gol, 1º de agosto.
1º de agosto. O Sport fez um gol, foi em Salvador. Esse foi de bola rolando, mas os gols de bola rolando só não saem no Recife. E de lá para cá, aí teve mais 2 minutos. Isso é sem considerar os acréscimos, certo? Porque aí o jogo para e tal. Ou seja, 2 minutos ali e mais 630 minutos nas 7 rodadas. 632 minutos, caso... Aí, veja só, já que você falou de pressão no Fortaleza, caso o Sport não faça gol no Fortaleza, esta será a maior sequência sem gols na primeira divisão na era dos pontos corridos. Caramba. De qualquer time. Muita coisa. São números realmente que impressionam, e impressionam talvez até você... O Sport não está, em termos de tabela, ainda pior, né? Porque são números de fato assustadores, assim, para quem tem a pretensão de permanecer na elite. Mas, Cássio, normalmente a gente tenta também olhar um pouco para o panorama fora, né, das 4 linhas. E o Sport veio em 2020 com uma campanha também bem complicada. Eu acompanhei os programas de vocês, os telecasts, enfim, os podcasts raiz, né, como vocês chamam, e vocês eram o tempo inteiro batendo que o Sport tinha que fazer ali o feijão com arroz para se manter na Série A, e acabou que de fato permaneceu para a temporada de 2021. Mas a gente sabe que vem enfrentando inúmeros problemas extracampo, né, principalmente envolvendo a crise financeira. O Sport era um clube com orçamentos muito altos, com jogadores muito caros, e eu acho que nesse momento começou a pesar todo esse histórico. E eu queria saber como que tu acha que a gente teve agora uma crise política, né, que tu pode até falar um pouco mais, mas eu queria que tu me dissesse como que essa situação, que é para lá de delicada, fora das 4 linhas, pode impactar na campanha do Sport, inclusive no jogo, né? Não só do Fortaleza, na sequência. Thaís, tentar explicar para... Você tá muito por dentro, mas para uma galera que talvez não esteja tanto em relação a esse cenário do esporte, o problema que o Sport arrumou para ele mesmo nesse ano. A primeira divisão, a permanência na primeira divisão de 2020 é a maior permanência da história do Sport. Porque todos os indícios eram contrários. A receita foi mínima, o clube mesmo na primeira divisão, porque o Sport devia dinheiro à Globo, por uma questão política que o Sport chamava, eu sempre disse isso, eu sempre perguntei, se é adiantamento, que é uma coisa é adiantamento, outra coisa é luva. Luva é bônus. Bônus você dá e pronto. Adiantamento você tem que devolver. E um ex-presidente falava que era luva. E não era luva, era adiantamento, e foi um adiantamento de 18 milhões que a Globo foi protelando como o Sport caiu por 3 anos. Aí cobrou em 2016, aí cobrou em 2019. O Sport não tinha dinheiro em 2019, a Globo cobrou 1,5 e falou, se subir, eu vou pegar 16,5 ano que vem. Ou seja, quando o Sport voltou para a primeira divisão, endividado, a cota da televisão já tirou 16,5. E aí não teve, e lembrando que ano passado não teve bilheteria, ou seja, a renda da televisão seria algo muito forte, então a receita do Sport foi mínima. E todas as dívidas que vieram de 2018 e os problemas de 2018, de 2019, mesmo com acesso, os problemas se chegarem em 2020. O início ruim, a troca de comando, tudo que aconteceu, e como você falou, o time começou a ganhar de 1-0, fechou a defesa e começou a ter um gol de pênalti, assim, já era com VAR, não era pênalti roubado, era pênalti. Mas, assim, muitas vitórias com gol de pênalti, vitórias magras, mas foi ganhando, se defendendo, valorizando cada ponto conquistado e permaneceu na primeira divisão. Até com antecedência, um negócio assim inacreditável. Para esse ano, a chance de rebaixamento nesse momento é muito alta. Não vai ser o contrário, porque a situação continua difícil. Porém, havia uma expectativa de permanência muito mais tranquila esse ano. Porque a cota de televisão já seria integral. O Sport já não deve mais nada à Globo. A cota do ano passado, menos 16,5 milhões, esse ano é 100%. Já não teve essa questão. O time desse ano, o clube já começou com receita de primeira divisão em janeiro, integral. O time, em relação a formação do elenco, parecia melhor do que do ano passado. Vai ter umas carências, quando for falar do time, essas carências vão ficar claras. Mas se ano passado não faltou ataque, nesse ano houve uma ideia de melhorar esse setor. Alguns jogadores de má fase, alguns jogadores com nome, alguns jogadores de potencial, mas chegaram André, que já tem brilhado muito, não está jogando nada no esporte, mas tem brilhado muito no esporte. Eu sempre falo, não interessa se André foi mal no Santos, no Atlético Mineiro, no Grêmio, porque ele já tem ido mal em todos esses clubes antes de jogar no esporte nas 2 vezes. Mas quando ele jogou no esporte, ele fez 16 gols na primeira divisão em um ano e 13 em outra.
E isso foi recentemente. Então havia, isso pode acontecer uma terceira vez. Não está acontecendo a terceira vez. Neilton, um cara rodado de primeira divisão. Tredes, um cara que já tinha feito muito sucesso no Vitória. Então, houve... E a permanência de Thiago Neves, que foi uma peça decisiva, foi a única peça de nome que chegou no passado para melhorar. Então havia... a renovação de Maidana era tratada como improvável, porque ele fez um brasileiro muito bom, mas o Sport conseguiu ampliar a renovação dele. Mas aí, futebol, ele tem algumas relações que você não tem controle. Os jogadores do ataque não renderam, não houve um encaixe. Maidana caiu muito de produção. As reposições, que era do meio campo, não chegaram, de valores não chegaram. Então, um time que, no papel, era, e talvez até seja, hoje ainda, melhor do que do ano passado, em termos de desempenho, não aconteceu. E aí vai chamando derrota, veio a péssima campanha na Copa do Nordeste, a eliminação mais uma vez, terceira vez seguida na primeira fase da Copa do Brasil, que viabilizou financeiramente. Você perde um jogo com a Juazeirense, 1 milhão, na outra fase jogaria na Ilha do Retiro, que era jogo único, mais 1,5 milhão, enfim. E o clube foi se inviabilizando, e no meio disso tudo a questão política que você disse. Porque ano passado, quando ia ter eleição, o Sport estava mal, a eleição foi sendo adiada, e você via que estava sendo adiada justamente porque se fosse no momento que estava, a situação não venceria. Podia desandar. Tipo, do jeito que estava o turbilhão e a má fase, a situação, quem acompanha o futebol, e acho que o Ceará é a mesma coisa, não é acompanhamento de futebol, porque é questão política, a situação vence 99% das vezes. A coisa mais difícil no futebol é a oposição vencer, a oposição tirar uma situação. Geralmente é quando a situação não quer mais, toma isso aí. Mas no voto é muito difícil. Porém, estava caminhando para acontecer, justamente devido à insatisfação, mesmo com o Sport ali caminhando na primeira divisão. E a eleição foi sendo adiada pela pandemia, que poderia ser um motivo justo, mas havia forma remota de ser feita, havia controle sanitário para ser feito, e todos os outros clubes fizeram. Só o Sport não fez. Então, foi sendo atrasado, até o momento que ela aconteceu justamente quando o Sport permaneceu. Foi uma grande coincidência, assim. Coincidência muito grande o Sport ter ficado. Aí aconteceu, só que aí o trabalho já estava desandado e menos de 2 meses, o presidente que foi reeleito, Milton Bivar, abdicou. Saiu, deixou a presidência e o vice também deixou. E o presidente do Conselho Deliberativo virou um presidente tampão, um péssimo gestor, uma pessoa completamente desagregadora, mesmo tendo poucos dias, ainda continua sendo presidente do Conselho, mas na figura do executivo, chamar jogador de canalha assinando pela empresa, um negócio assim inacreditável. E finalmente teve eleição. Quando teve eleição, que foi há 2 meses, a gestão atual tomou posse em julho. Então, assim, é óbvio que isso entra em campo. Então, um time que tinha tudo para fazer um 2021 melhor do que 2020, não tende a fazer. E nesse momento, começa a ser um grande milagre em relação ao que foi 2020. Então, assim, é um esporte que não sai da crise. Ele criou a crise e ele não sai da crise, e é difícil que isso venha a acontecer. O jogo Fortaleza pode ser eu considero, nas próximas 4 rodadas, o Sport faz 3 no Recife. Pega Fortaleza, Grêmio fora, volta com Juventude e Corinthians. Eu acho que se o Sport não fizer 6 pontos desses 12 que ele vai disputar, e 9 são no Recife, 9 são na Ilha, eu acho que o Sport está rebaixado. Então, assim, não vencer o Fortaleza significa que pressionaria demais esse mini recorte que eu estou fazendo. O rebaixamento começa a ser, caso não vença, pode começar a ser selado, na minha opinião, a partir do domingo. Ô, Cássio, tem uma coisa curiosa, e eu concordo demais com a tua análise. Inclusive, às vezes eu tinha a impressão, quando você analisava o elenco, que o Sport foi um dos times que subiu para a Série A em 2020 com um elenco talvez inferior do que tinha na Série B. Né? Por exemplo, não tinha... né? Não sei se você tem também essa impressão, como, por exemplo, a Chapecoense esse ano. Né? A impressão que eu tenho é que o time da Chape na Série B no passado era melhor do que esse que está jogando na Série A esse ano. E aí, o Sport consegue, numa campanha inacreditável, né? Realmente, assim, o trabalho que o Jair Ventura conseguiu encaixar, e essas vitórias pontuais mesmo, né? Contra a gente mesmo aí no Recife, aquele Thiago Neves faz um gol ali com 14 minutos do primeiro tempo, o Sport fecha, embarreira o jogo, não tem jogo, segura a vitória, e várias partidas foram assim. Uma vitória épica, como aquela contra o Internacional, né? Que era um time que estava brigando para ser campeão no final do campeonato. Então, você via que era um time que tinha um nível de competitividade, né? Ele funcionava. E esse ano não está se encontrando. Talvez o Sport ele tenha tentado imprimir uma forma de jogar semelhante, né? Assim, tanto que você pega, por exemplo, curiosamente hoje o Sport tem a 2ª melhor defesa do campeonato, né? Então ainda é um time que tem uma solidez defensiva, é um time que tem ali
uma dupla de zaga muito boa, mudou, né, a dupla de zaga, não é mais a mesma do ano passado, mudou os dois jogadores, inclusive, era o Maidana e o Adrielson, né, agora é o Thierry e o Sabino. Mesmo assim, ficou uma dupla muito boa, apesar do lateral direito, eu particularmente não gosto muito do Rainer, acho que enfraquece bastante, mas funciona bem, né, ali os volantes também mais de contenção, e o Sport segue sendo um time difícil de ser vazado. Tomou apenas. Só quem tomou menos gols que o Atlético que o Sport no campeonato foi o Atlético Mineiro, que é o melhor time da competição. Né? Mas, em compensação, o Sport está num momento do campeonato que talvez ano passado não esteve. Né? Eu não me lembro, por exemplo, do Sport ano passado afundado na tabela, que você dissesse assim, ó, vai ter que sair. Entendeu? Vai ter que sair. A sensação que eu tenho aqui agora, o Sport não pode ser só o time que espera. Só o time que espera uma bola. Ele vai ter que, em alguma medida, tentar também agredir o adversário e se expor um pouco mais. Né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, inclusive se você acha que a chegada do Florentino tem a ver com essa necessidade. Né? Tipo assim, não adianta mais fazer o que a Thaís chamou de feijão com arroz. Vai ter que fazer algo mais, vai ter que machucar o adversário em algum momento. Márcio, você fez uma leitura muito correta em relação à obrigação que o Sport tem agora, em relação à diferença do ano passado de segurar o resultado. Aquele jogo com Fortaleza, que você assiste você costuma assistir o adversário algumas vezes, e de vez em quando você. Não estou dizendo que foi o seu caso, não. Mas de vez em quando você pode pegar a impressão, pô, logo comigo o time se fechou. Na verdade, o que aconteceu com Fortaleza aconteceu com todo mundo que o Sport conseguiu pontuar. O Sport só teve um time, eu me lembro do ano passado, só um jogo, o Sport se impôs, jogou muito mais, merecia ter feito até mais, foi contra o Bahia. Ganhou de 2-0 e teve 3 gols anulados por impedimento. Todos no segundo tempo. Teve um que tentou, mas acabou perdendo de uma forma muito pai, assim que foi contra o Botafogo. Né? O Sport tentou propor o jogo e eu batia nessa tecla. Querem fazer o que não sabe, né? Quando tenta fazer o que não sabe, dá disso aí. Mas contra o Bahia deu tudo certo, o Bahia jogou muito mal naquele dia no Recife, mas todos os outros jogos, mesmo fazendo 2 gols, foi jogos assim de luta, com um gol no esforço e segurar, porque o time conseguiu ter esse encaixe. Nesse ano continua tendo esse encaixe, mas não consegue fazer. O time tem, como eu falei na questão dos gols, essa dificuldade, tem 8 gols, pô. A Chapecoense, isso é um grande problema. A Chapecoense, que é a lanterna, tem 17 gols. É mais do que o dobro do Sport. Pô. O Sport tem 8. 8 em 21, a Chapecoense tem 17 em 21. E como o Thaís falou, a situação do Sport poderia ser muito pior se a defesa não tivesse no computador. Porque, veja só, um ataque desse é para ser um lanterna com possibilidade de quebrar o recorde de pior campanha. Porque o América de Natal 2007, que é a pior campanha, tem mais gols que o Sport. Veja só, o Sport é o pior ataque da história do Campeonato Brasileiro em 21 rodadas. Ninguém nunca tinha tido tão poucos gols em 21 jogos. Se ele não fizer gol com Fortaleza, o recorde se mantém, obviamente. Então, essa dificuldade é histórica. O Campeonato Brasileiro existe desde 2003, desde 2006, com 20 clubes, desde 2003, como pontos corridos. Se você considerar o desempenho por 21 rodadas, independentemente da quantidade de clubes, pô, já são quase 20 anos. E ninguém nunca tinha feito isso. Então, existe esse problema, e é um problema que o time não está. A chegada de Florentino foi sim para tentar corrigir isso, mas está tendo essa dificuldade. Contra o Atlético Mineiro, veja só, foi considerada a evolução do Sport ter feito 2 gols anulados pelo VAR, porque nem isso fazia. Não tinha nem. Nesses 8 jogos, o jogo contra o Atlético Mineiro foi a primeira vez onde o Sport teve assim, o VAR anulou o gol do Sport, porque nem isso acontecia. Simplesmente a bola não entrava na rede, nem que seja para anular. Nem no brinca, né? Nem a brinca, nem que seja para anular. Mas contra o Atlético Mineiro aconteceu. E estava bem pedido os 2 lances. Não foi lance ajustado, não. Então, corrigir isso, eu acho possível, ainda acho, mas eu acho que o buraco já está imenso. Alguém tem que cair, cai em 4. Nesse momento, tirar 6 pontos. Vão ter alguns confrontos diretos. Por exemplo, o Sport está a 6 pontos do Juventude e está a 6 pontos do América Mineiro. E enfrenta os 2 no Recife. Mas é como você falou, ele não enfrenta esperando uma bola. Ele enfrenta precisando vencer. Se vencer, ele tira. É um confronto direto, ele melhoraria a situação. Porque basta que um deles perca e você meio que já cola ali. Mas você joga com a obrigação de vencer. E se você não tem capacidade para vencer e você joga com a obrigação de vencer, você dobra o seu problema, porque você está tentando fazer algo que você não sabe, que você não consegue se armar. E no caso do Fortaleza, isso eu estou falando desses jogos mais para frente, que são os confrontos diretos. No caso do Fortaleza, é um time que já está melhor do que o Sport há bastante tempo, a dificuldade é muito maior. Eu acho que o Fortaleza tende a se dar bem em cima do nervosismo do Sport,
porque por mais que exista uma pressão no Fortaleza, a pressão do Sport é muito maior de momento do campeonato. Se o Fortaleza perder do Sport, vai ter a pressão do Sport, perdeu do vice-lanterna, perdendo o time que não ganha de ninguém. Mas vamos tentar recuperar, tal. Se o Sport perder de Fortaleza, você já perde com cara de rebaixamento, tá entendendo a diferença? Uma coisa é um tropeço de campanha, outra coisa é um jogo que pode ser definitivo da campanha. Existe uma carga enorme. O time vai ter algumas voltas para esse jogo, e o jogo vai ser na Arena Pernambuco, tá? Não vai ser na Ilha do Retiro. Teve essa mudança porque o sistema de irrigação... A torcida do Sport meio que não acreditou, não. Já achou que mudaram para a Arena para ver se dá sorte. Mas assim, a explicação oficial é por causa do sistema de irrigação, deu um problema, e a irrigação tem que cortar o gramado para trocar um encanamento, e o jogo vai ser para a Arena Pernambuco. Eu concordo com parte dessa leitura, porque se vencer o Fortaleza, é óbvio que o próximo jogo não vai ser na Ilha. Se você não ganha na Ilha, você bota na Arena e ganha na Arena, joga lá. Dá para destrocar mais não. Então assim, eu acho que se perder, perde, aí bota para ele. Mas se ganhar, eu acho que fica lá. E o jogo vai ser na Arena, um gramado muito bom, que foi reformado do jogo da Seleção Brasileira, que aconteceu há 2 semanas. Então, assim, o gramado tá no nível Premier League, nesse momento. Assim, total, o jogo basicamente não tem jogo lá. Então, não vai ser por falta de gramado que esses times não vão fazer o seu jogo. E o Sport, em relação ao Atlético Mineiro, tem algumas voltas. Até falando um pouco do jogo em relação, que é justamente o maior problema do time, que é na cabeça de área, e sobretudo a figura do segundo volante, o cara que sai mais para o jogo, que liga ali a defesa com o meio. O Sport tem 2 caras de meio primeiro volante, e o segundo deles, que faz mais isso, que é Zé Wellison, ele poderia ser o primeiro volante e o outro ser banco, que no caso é Marcão. Mas Zé Wellison nem jogou contra o Atlético Mineiro, porque do Atlético Mineiro estava emprestado, então ele volta para esse jogo. Então o Sport deve ter, em tese, sua força máxima. Não tem mais Thiago Neves, né? Reincidiu o contrato, mas ele estava no banco. Ele estava sendo quase um problema, na verdade, porque ele estava sendo no banco e ele é Thiago Neves, é uma figura que tem peso, então quase sempre o treinador acionava, mas aí você acionava um jogador que não rendia. Nesse momento ele não tem no banco, então você não pode mais acionar um jogador que não rende. Então eu acho que, no final das contas, acaba sendo melhor. Então talvez o Sport coloque o que tem de melhor à disposição contra o Fortaleza, só que talvez não seja suficiente. Agora, ele não pode acontecer alguns vacilos individuais, como aconteceu no último jogo e contra o próprio Fortaleza no primeiro turno. Porque, veja só, mesmo com essa campanha horrorosa, o Sport, fora de casa, perdeu menos, ele pontuou mais do que perdeu. Ele tem 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, ou seja, ele pontuou em 6 jogos e perdeu em 5. Se isso fosse numa campanha normal, isso seria um desempenho bom assim, no nosso arco aqui no Nordeste. Pô, você joga 19 partidas, em 10 você vai pontuar, 9 você vai perder, aceito. É uma boa distribuição, porque geralmente você perde mais, então, mas mostra que justamente uma campanha ok, fora de casa, vira vice-lanterna justamente pelo desempenho em casa, onde é uma vitória em 10 jogos. É uma falta de desempenho em casa e com muitos erros individuais, ou seja, além dos erros táticos. Fora de casa, eu lembro do jogo contra o Fortaleza, um jogo que estava caminhando para o 0-0, que para o Sport seria interessante naquele momento. Aí Maidana, que foi um pouco depois acabou sendo dispensado, ele cometeu aquele pênalti, que vocês devem lembrar, o pênalti ridículo. Deu uma cortada, né? Assim... Jogou vôlei. Acontece. Assim, dá uma travada, o cara pensa uma coisa, o corpo faz outra. Infelizmente, isso no esporte acontece. Um dos casos mais clássicos da história foi o Palmeiras e Corinthians. É o primeiro grande gol contra da história do futebol brasileiro, com o Oséias, ali em 97, 98. O Oséias era do Palmeiras, canteio para o Corinthians, e o Oséias chegou como atacante e cabeceou no gol. E fez um gol contra, mas não é que ele desviou, a bola entrou no... Foi uma cabeçada. Cabeçada de ataque. O cara simplesmente assim, meu Deus do céu, eu tô na barra errada. Assim, pode botar no YouTube. Não é gol desviando, casquinha, tocou, não. É gol de atacante. Ele chegou, e gol. Então acontece. Infelizmente, esse tipo de situação acontece. Maidana fez ali e acabou inviabilizando a passagem dele. No último jogo, contra o Atlético Mineiro, o lateral direito, o Raidner, que você citou, horroroso, pegou uma bola dominada, chuta em cima de Arana, que foi convocado para a seleção brasileira hoje, e deu o segundo gol ao Atlético Mineiro, que matou qualquer possibilidade de reação, que já seria difícil. Então, um time que não agride, um time que tem dificuldade para sair jogando, uma lentidão, justamente pela falta do segundo volante, contratou um argentino agora, mas que não deve jogar, está até regularizado, foi regularizado, mas não deve jogar contra o Fortaleza. Ele, acho que é condicionamento físico. Então, um time que tem essa lentidão para sair jogando, e um time que ainda, talvez pela pressão, talvez pela deficiência técnica, mas vem falhando bastante, ele se torna uma presa fácil, num campeonato difícil como a primeira divisão. Então, eu estou dizendo isso porque
Como é que isso não é uma possibilidade para o Fortaleza? É claro que é uma possibilidade para o Fortaleza. É uma obrigação de vitória para o Fortaleza? Não, porque eu acho que você não tem obrigação de ganhar fora de casa ninguém, se você não é o Flamengo, né? Se você não é o Atlético Mineiro nesse momento. Se você é um time no nosso patamar aqui, Bahia, Ceará, Sport, Fortaleza, e quando eu falo patamar, não é só o presente, não é só 2021 maravilhoso do Fortaleza ou 2020 horroroso do Sport, é o histórico. Fortaleza tem várias participações na primeira divisão, Ceará, Bahia, Sport, e em todas elas, jogar fora de casa sempre foi uma dificuldade, por causa da disparidade. Então, assim, você pode ter um bom momento em algum determinado ano, mas de uma forma geral, nós, infelizmente, sempre tivemos essa dificuldade por uma questão de disparidade financeira que gera uma disparidade técnica. Então, eu sempre valorizei ponto fora de casa. Nunca tratei nenhum jogo como você tem obrigação em ponto final. Zero. Mas, dependendo do roteiro da partida, você pode lamentar. Que já aconteceu também, eu lembro de alguns jogos, de você pegar, nas últimas rodadas, um time rebaixado fora de casa e você precisando da vitória. Aí você perde um jogo desse, é chato. Aí é diferente. Mas com o jogo à Vera, porque esse jogo ainda é à Vera, o Sport ainda não está rebaixado, eu não consigo ver o Sport vendendo o resultado fácil para o Fortaleza. Tá entendendo? Por mais que eu veja plena capacidade do Fortaleza de vencer o jogo. Thaís. Tá no mute. Tá no mute, Thaís. Mais uma vez, pô, demais, hein? Tô que nem o Maidana, desligada, Ariadinha. Mas, Cássio, é engraçado. Só ele estava, viu? Porque o time todo estava ligado. Esse foi o problema. O time todo estava ligado, só ele estava. Aquele jogo estava caminhando para ser 0-0. Aí ele entrou, né? Ele estava vários jogos sem atuar, né? Voltou ali, se não me engano. Isso, exatamente. Então, você falou aí do Rainer, lembrei que, não sei se você sabe, mas o Rainer, no início dessa temporada, foi um grande delírio coletivo da torcida do Fortaleza, um grande objeto de desejo. 9 entre cada 10 torcedores do Fortaleza queriam esse cidadão aqui, e quando o Sport contratou, a galera ficou dizendo, tá vendo aí? Ó, bobeou, levaram, bobeou, contrataram. Aí a história, ela se encarrega, né? Mas, para não ser engenheiro de obra pronta, eu não achava que ele era horroroso. Assim, eu tenho que ser justo, eu não achava que ele era horroroso. Rainer, ele subiu com o Cuiabá. Ele teve um bom desempenho na Série B. Só que Série B, Série A, o sarrafo técnico é muito diferente. Um dos maiores erros que existe, um dos maiores erros do futebol brasileiro recorrente. De vez em quando, como de vez em quando um consegue dar certo, aí todo mundo acha, que é o caminho. Mas manter o time da Série B na Série A, meu amigo, é meu caminho para você se dar mal. A base da gratidão, cara, de qualquer divisão, da D para C, da C para B, mas sobretudo da B para A, a diferença é muito, muito grande. Na B para A, se tu dá um contra-ataque, meu irmão, se der 2 contra-ataques, um vai ser gol. Se os 2 não forem gol, é porque o time é muito ruim. No caso, é o que a gente está falando há pouco. Porque na primeira divisão, na segunda divisão, você fica martelando. Na primeira divisão, é só ver quantos gols saíram. Tu errou, gol. Tu errou, gol. O erro individual na primeira divisão, ele é muito mais crucificado. Fortaleza agora domingo. Com aquele lateral ridículo. Não o lateral ridículo internacional, não. Ridículo foi a postura do Fortaleza no lateral. Claro. Então, não perdoa. Porque outros times teriam dificuldade de tocar aquela bola. Mas, naquela bola, na primeira divisão, cai no pé de Edenilson, que é um cara que está na seleção brasileira. Essa é a diferença. Na Série B pode cair no pé de um jogador fraco, ruim e tal. Não vou citar o nome para não ser injusto. Mas, assim, pode cair no pé de um pereba. Na primeira divisão, dificilmente. Na primeira divisão, geralmente cai tirando um ou outro, se for na área, aquela bola do Fortaleza, na primeira divisão, cai no pé de um cara que ganha 100 mil reais para fazer aquilo. Então, assim, a chance do cara acertar é grande. Então, na primeira divisão não se perdoa muito isso. E esse jogador, Rainer, na primeira divisão, por isso que eu estou deixando bem claro a diferença da segunda à primeira, porque ele fez uma boa segunda divisão, era uma indicação válida para o Fortaleza, foi uma aposta considerada boa pelo Sport, mas bizarro na primeira divisão. E é um problema que o Sport não tem reposição. Foi contratar ontem o lateral, não sei se era melhor não ter contratado. Mas, no caso de Rainer, como ele não tinha reposição, porque Patrick saiu, foi para o América Mineiro, ele joga todos os jogos. Não é nem substituído. E no blog eu sempre coloco assim, os melhores e os piores. Eu sempre faço um pódiozinho. Se você fizer uma busca lá, velho, ele aparece em muitas partidas como um dos piores em campo. Independentemente de ser o primeiro, segundo ou terceiro. Em muitas partidas. Ofensivamente não rende. Ele é um jogador de força, o que é até interessante.
Ele não é um jogador que está com 30 centímetros de língua para fora, 30 do segundo tempo morto, não. Ele até 45 do segundo tempo ele vai estar lá chegando. Mas para chegar e errar todas as vezes é difícil. Então, por isso que eu acho que esse é um jogador de potencial. Ele é novo, né? Não tão novo, mas é novo. Só, se ele melhorar tecnicamente, ele poderia ser um jogador interessante, porque tem um jogador com a força dessa, um cara que com 90 minutos, o cara tá chegando na linha de fundo, isso é bom. Não é fácil mesmo. Vai correr 11 quilômetros que esses caras fazem aí para ver se tu aguenta. Não é todo mundo que aguenta, não. Então, fisicamente é um jogador capaz, mas tecnicamente não. Então, não sou eu que vou dizer para avô, eu vou jogar em cima de Rainer, porque isso ele sabe há um mês. Ele já sabe há um mês. Mas é óbvio que o Fortaleza tende a jogar em cima da lateral direita do Sport. Não porque ele não vai acompanhar, porque eu acho que ele irá acompanhar a jogada do Fortaleza. Mas é porque a chance dele errar é muito grande, tanto na marcação quanto no domínio de bola. Tipo, eu não acho que o lateral do Fortaleza vai ganhar na corrida de Rainer. Pode até ganhar, mas não estou dizendo que, né, no caminho, a chave da vitória do Fortaleza não é esse, não é ganhar em cima da lateral, tá entendendo? Na velocidade, ganhar no corpo, na força. Eu acho que vai ganhar na técnica, porque em 90 minutos eu acho improvável que esse lateral do Sport não erre. Que ele não dê um vacilo, um erro na saída de bola, ou que lá na frente, no ataque, no último passe, ele erre e gere um contra-ataque, que eu falei há pouco, onde na primeira divisão esses contra-ataques costumam ser letais. Então, ele é uma possibilidade. Hoje, ele tende a ser titular. Não acho que tenha alguma grande mudança. Não sei se vai jogar com 3 zagueiros para ele ficar mais livre lá na frente. Não sei. Eu acho que deve ser a última oportunidade dele. Gostaria que não fosse. Aliás, gostaria que já não fosse, que já tivesse sido dado o último jogo, mas eu acho que ele deve jogar. E se ele jogar e for o que ele fez na maioria das partidas, ele é uma possibilidade ao Fortaleza. Eu vou te fazer 2 perguntas em uma aqui, pegando um pouco do que o MR já colocou. O Fortaleza enfrentou o Sport, ainda com o Loser, né? E foi um jogo bem truncado, a gente já falou aqui, acabamos vencendo justamente por conta de um erro individual do Maidana. E agora a gente reencontra o Sport com outro comando, um estrangeiro, o Gustavo Florentin, que ainda está no início de trabalho, mas, óbvio, a missão dele é uma missão bem, bem delicada. E o que eu ia te perguntar é justamente qual é a proposta, assim, a diferença de propostas. Óbvio, o Sport a gente também já tratou aqui, que é aquela coisa, ele não vai mais poder esperar, né? Não vai mais poder se fechar e jogar por uma bola, porque ele precisa de ponto, ele precisa pontuar de alguma forma. Então, assim, como que tu avalia a postura que o Sport vai ter a partir do que é a ideia de jogo do Florentin, e também que tu me dissesse aí, tu já me falou de uma das fraquezas, o próprio Rainer, mas as fraquezas e as fortalezas do Sport no duelo contra o Fortaleza. Veja só, sobre esse último ponto que você falou, Rainer é uma porta aberta, mas se o Sport tem uma das melhores defesas, mesmo o Rainer sendo uma porta aberta, não significa o gol aberto. Certo? O que eu estava dizendo é o seguinte, para não ter... para ficar bem amarradinho. Rainer talvez seja a melhor possibilidade de ataque do Fortaleza, de aproximação da área. Pela quantidade de erros, ou seja, mas a aproximação da área dos adversários tem sido mais complicada. A defesa ela vem muito bem, mas não... acho que Pedro Henrique não joga esse jogo, agora estou falando até de cabeça, acho que ele joga, não, é isso mesmo, porque Thierry levou o amarelo contra o Atlético Mineiro, no último lance, do jogo definido, uma bobeira, uma bobeira não dele, porque era um contra-ataque, mas assim, um amarelo aos 58 do segundo tempo, o jogo já está 2-0, aí foi suspenso para um jogo muito mais importante, era muito melhor que ele tivesse jogado contra o Fortaleza e tivesse terceiro amarelo para ser suspenso contra o Grêmio, por exemplo, tá entendendo? Então deve entrar Pedro Henrique, que não é um bom zagueiro, mas os treinadores gostam de jogar com um canhoto e um destro. E ele é o único destro reserva, que é destro. O outro zagueiro é melhor, Chico, mas é canhoto e Sabino é canhoto. Então, os treinadores não jogam com 2 canhotos ou com 2 destros, enfim. Então, deve ser Pedro Henrique, que jogou 2 partidas, a estreia foi horrorosa, mas na outra partida ele foi decente. Mas na dividida, eu acho que é um problema. A zaga fica um pouco mais frágil e tem essa questão de Rainer que eu falei. A cabeça de área, defensivamente, eles dão uma proteção, mas na hora que o Sport recupera a bola, ele não sabe o que fazer com a bola. Então, é um time que consegue se defender, mas na hora que pega a bola, ele não consegue andar 15 metros e 15 metros
adiante em velocidade. Esses 15 metros eles serão percorridos assim, ó, tocando de lado e daqui vai chegar aqui. Essa bola não vai assim, porque não existe esse passe. E se essa bola não vai assim, significa que esse time é lento. Porque se esse time sai de jogo assim pelas laterais para depois fazer um losango, significa que você já deu tempo para outro time se recuperar na defesa, para outro time se recompor. Então, essa lentidão na saída de jogo, pela falta de qualidade da saída de jogo do Sport, ela dificulta todo o trabalho ofensivo do Sport. Porque na hora que o Sport, ele vai tocando a bola, ele vai conseguindo atacar, mas na hora que ele ultrapassa o campo, você já tem 8, 9 adversários do outro lado. Você já tem um time completamente já na sua formação original e tem toda essa dificuldade que você já tinha. Hernanes pode ser esse jogador. Ou seja, jogar com esses 2 volantes e colocar Hernanes. Ele ainda não teve uma grande atuação. Ele vinha tendo uma boa atuação, mas acabou expulso, perdeu a cabeça no jogo, foi contra o Atlético Paranaense, que foi na estreia de Florentino. O Sport fazia uma boa partida do que o Atlético, mas aí ele tomou 2 amarelos por reclamação e foi expulso, e no final o Sport teve que valorizar aquele ponto. E ainda acertou até o travessão no último lance. Mas era um jogo que foi fora de casa contra o Atlético Paranaense e que a vitória parecia ali que era possível. Mas o jogador perdeu a cabeça, voltou depois e acabou contra o Atlético, cumpriu suspensão, né, contra o Inter, e voltou contra o Atlético Mineiro, e um jogo que era descartável. Nesse momento é um jogo descartável fora de casa. Ele volta contra o Fortaleza e eu tenho essa expectativa de que ele possa qualificar, ele retomar essa atuação que ele vinha tendo contra o Atlético Paranaense, desconsidera o Atlético Mineiro, por todo o desafio técnico muito fora do radar da gente. Então, tendo um desafio técnico mais possível, eu acho que ele possa ser esse jogador que o Sport precisa tanto. Um jogador que faça a bola chegar mais rápido ao ataque. E chegar ao ataque, né, não significa fazer o gol, é que significa chegar pelo menos com a defesa adversária desorganizada, porque isso facilita a sua chance. Se você chegar sempre com a defesa adversária, ou quase sempre com a defesa adversária recomposta, assim esse jejum vai durar milênios ainda. Então, tem essa questão, mas que eu acho que é possível que melhore contra o Fortaleza, tá? Eu acho que é possível que isso já aconteça. Você falou, Thaís, das deficiências, e eu acho que a deficiência está ali. A fortaleza do Sport, a palavra que você utilizou, ela continua sendo um sistema defensivo. Ela é o que faz com que o Sport, durante quase todo o tempo dos jogos, ele fique, mesmo que não consiga pontuar, mas que ele fique ao alcance de pontuar. Porque o Sport só perdeu 2 partidas por mais de um gol de diferença. O 2-0 para o Flamengo, fora de casa, e o 3-0 para o Atlético Mineiro, fora de casa, que estava 2-0 até os 51 do segundo tempo. Todos os outros jogos, ou ele venceu ou empatou, né? Pouquíssimos, são 11 jogos, e os outros jogos, só para colocar a classificação que o Sport perdeu, 10. As outras 8 partidas foi por um gol de diferença. Eu sempre trato aqui no podcast que eu gravo. Um gol de diferença significa que até a última bola do jogo você pode pontuar. Sim. Ou seja, a tendência é que até a última bola do jogo, pode estar 1-0 para o Fortaleza, o Sport pode estar levantando a bola na área e tentando alguma coisa. E isso, agora é um time que não consegue ser efetivo, mas que batalha e esbarra nas suas limitações, até tirando justamente Flamengo e Atlético Mineiro, tirando os 2 principais elencos do país, contra todos os outros times, dentro ou fora de casa. Será que eu estou esquecendo? Eu acho que não estou esquecendo, não. Acho que foi isso mesmo. Não teve outra derrota por 2-0, não. Todos os outros jogos o Sport estava pontuando. No limite para pontuar, o que torna um jogo mais difícil. Ô Cássio, para a gente ir aqui para a parte final, assim, o Fortaleza ele já tem um jeito de jogar, né, assim, consolidado. O trabalho do Voivoda é um trabalho ainda recente, nem parece, né, quando se fala do Fortaleza do Voivoda, parece que é uma coisa mais longa, mas é um trabalho de apenas, vai fazer 5 meses, né, agora em outubro, mas já tem uma forma, né, uma forma e também uma escalação base, né. O Tinga volta, né, estava cumprindo suspensão contra o Inter, o Felipe, que estava lesionado, não atua há 3 partidas também, já deve voltar. E o desfalque é o David, né, que inclusive é um jogador que poderia explorar muito, né, o lado direito da defesa do Sport, mas ele vai ser um desfalque, e é um ponto positivo para o Sport, sem dúvidas. Então o Fortaleza deve ir mais ou menos com Felipe Alves no gol, o trio de zaga com Tite pela esquerda, Marcelo Benevenuto centralizado e Tinga pela direita. A dupla de volantes provavelmente vai voltar a ser Ederson e Felipe. Na ala direita o Pikachu, na ala esquerda o Lucas Crispim. E esses 3 da frente sempre tem um pequeno rodízio, né? Então, ali no meio, ali mais centralizado, joga o Lucas Lima ou joga o Matheus Vargas. O Romarinho também já atuou
algumas vezes por ali, mas eu tenho a impressão que Fortaleza deve ir com o Lucas Lima de novo, que inclusive fez uma boa partida contra o Inter. Criou 3 chances assim bem claras de gol, mas infelizmente não foram concluídas, né? Assim, na verdade foram concluídas, mas não terminam em gol, né? E a dupla de ataque sempre tem também algumas variações. Talvez ele coloque Robson e Henriques. Dizem que o De Pietri tem treinado muito bem, né? Que é um garoto que foi prospectado do futebol argentino, até uma contratação curiosa. Foi um cara que veio da 2ª divisão da Argentina. Fortaleza trouxe um garoto, tem treinado muito bem, entrou ali uns 15 minutos, 20 minutos contra o Internacional e é uma opção também. Romarinho é uma dúvida, né? Ele sentiu o tornozelo contra o São Paulo e desde então não tem sido relacionado. Então é mais ou menos por aí que o Fortaleza deve jogar. E aí eu queria jogar para ti, cara, para você dizer o que você está esperando, certo? Dessa partida, em termos mesmo da disposição das equipes. Você acha que o esporte... O que é que o esporte pode aprontar para cima do Fortaleza? E eu queria que você também concluísse, assim, porque você é um cara que tem... Eu gosto muito das suas análises, porque você não fica enganchado só na questão mais conjuntural, assim, sabe? Do que é que tem para hoje, assim. Sempre tem uma base interessante, meio da história, né? Do processo do futebol. E eu queria que você compartilhasse um pouco desse seu olhar. É um olhar próximo, mas ainda assim é um olhar estrangeiro, né? Você não está aqui com a gente todo dia, mas você está próximo, que você está aqui na mesma região. Queria que você falasse um pouco como é que você está vendo esse momento do Fortaleza, que me parece tem dado passos interessantíssimos. Ontem, né, a gente estava... Ontem não, melhor. Anteontem a gente estava fazendo uma live aqui no Glória e Tradição, falando sobre os 4 anos do jogo contra o Tupi, lá em Juiz de Fora, que era o acesso do Fortaleza da Série C para a Série B depois de 8 anos. Então, em 4 anos... Né, o Fortaleza está aqui, né? Está entre os 4 da Copa do Brasil, está entre os 4 da Série A na 21ª rodada. Então, fala um pouco sobre essa movimentação aí do Fortaleza e como é que você está vendo aí, cara. O Fortaleza com esses 3 zagueiros, se o Sport for 3 zagueiros também, a galera vai ser curioso. Mas acho que não. Essa escalação que você falou do Fortaleza, eu acho que já fica bem claro que um zagueiro sai em algum momento do jogo, porque vai ficar... Tende a ficar claro, salvo uma grande atuação do Sport, que a gente ainda não viu, que não vai precisar, tende a não precisar dessa formação. Em algum momento, Fortaleza pode se abrir para tentar buscar algo mais, né? Caso não já consiga o resultado com 3 zagueiros. Em relação... David ajudaria muito, você falou, vai ser um desfalque. E mesmo na posição de Rainer ou qualquer outra posição, porque pela velocidade... Pelos erros que o Sport comete, os contra-ataques que o Sport dá, ter um jogador com aquela velocidade, com aquela força, seria algo muito positivo para o time. E sobre o momento do Fortaleza que você falou, quando o Fortaleza classificou para a semifinal da Copa do Brasil, aí eu no meu blog, eu tento sempre, como você falou, faço o dado e tento contextualizar um pouco o que significa aquele dado em relação à história, qual o peso daquilo na história, ali onde é que, tipo, com o Ranks, é a primeira vez, há quanto tempo não acontecia e tal. Como a gente sabe, Fortaleza chega pela primeira vez, o Nordeste não chegava há 10 anos, desde o Ceará, né, 2011. Na final, não chega desde 2010, caso o Fortaleza avance, algo que na final foi com vitória, isso na Copa do Brasil. Mas dentro do Fortaleza, o que é que significa isso? Os campeonatos nacionais de elite, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa dos Campeões, que foi extinta, foi um torneio entre 2000 e 2002, Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, eu sempre trato essas competições com esse peso, competição nacional de elite, porque todas elas, o campeão ia para a Libertadores. Pô, se o campeão vai para a Libertadores, mostra que tem uma relevância. Dentro desse recorte, a última vez que o Fortaleza tinha ficado numa posição de tanto destaque, havia sido na final da Taça Brasil de 68. Então, de lá para cá, várias outras competições do Fortaleza nunca mais têm voltado a ficar entre os 4 melhores, que é o G4, né? Aquela coisa bem conhecida. O 4, tipo G4, tem aquela força, a expressão já conhecida, e foram 53 anos sem que isso tenha acontecido. Considerando que aquele jogo, quem assistiu no PV, acho que nem existia o Castelão ainda, jogo no PV, Castelão 68, acho que não havia, não. Castelão dos anos 70, né? Eu tenho quase certeza. Foi a abertura dele, e com os 2 arquibancadas nas laterais do campo, né? Não lembro o ano preciso, mas acho que é dos anos 70.
73, isso mesmo. E ali foi o jogo do PV. Então, tirando as pessoas que foram ao PV, que é o estádio mais acanhado, e ouviram no rádio, ninguém acompanhou o Fortaleza num tamanho desse. Essa é a primeira vez de todo mundo que tem de 50 anos para baixo, porque acima disso não era nem nascido, e para quem tem mais do que isso, era uma lembrança muito vaga de ter uma campanha de destaque. Então, assim, o Fortaleza, ele colocou o clube num degrau onde basicamente a torcida inteira não conhecia, e isso é muito massa, porque você coloca o clube num pelotão tão alto, depois de 5 décadas. Primeiro, você mostra que você também é capaz de fazer isso, porque nesse tempo todo, pô, um chega, outro chega, o rival chega, um time do outro estado, do estado vizinho chega, pô, aí você fica vendo, pô, minha torcida é do mesmo porte, meu clube é do mesmo porte, aí cadê a minha vez? Aí eu já cheguei, mas já cheguei há 50 anos, então assim, voltar ao presente, se recolocar nesse patamar no presente, eu acho muito, muito importante. Por isso e nessas discussões, eu sempre no baralho, o Fortaleza ganhou uma carta aí. Ele vem ganhando cartas, né? Ele ganhou a Série B, que ela pode ser utilizada em vários debates. Por exemplo, vários debates, mas por exemplo... Todo dia esse debate volta aqui. Volta. Eu costumo dizer o seguinte... o pessoal vai ficar chateado, mas eu não posso, se eu falar aqui, eu não posso ser incoerente com o que eu acho. Fala o seu. Ao Ceará, como o Ceará estava na primeira divisão em 2000, só isso, como o Ceará estava na primeira divisão em 2018, eu acho que a pressão no Ceará em ser campeão na Série B existirá quando o Ceará for rebaixado. Isso porque ele, para não ser cobrado, eu estava na primeira divisão. Assim, você ganhou a Série B, mas eu estava na primeira divisão. É o título válido. Mas na hora que o Ceará for rebaixado e ele, subindo ou não for o campeão da segunda divisão, aí vai falar, e agora? Tu vai dizer o quê? Porque assim, antes tu estava na primeira divisão, beleza, eu ganhei quando estava na primeira divisão, mas agora que tu desceu e não conseguiu. Então, e isso eventualmente vai acontecer porque só o Ceará faça 100 anos na primeira divisão. Então, em algum momento, caso ele caia, eu acho que ele vai ter uma pressão gigantesca para repetir isso. Porque todo o resto, o Fortaleza repetiu. O Ceará ganhou a Copa do Nordeste, o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste. E mesmo na hora que o Ceará ganhou a segunda, aí o Ceará falta, beleza, mas eu tenho a Série B, fica 2-2. Torneio Norte-Nordeste. Cada um ganhou. O Ceará já foi para a final da Copa do Brasil, o Fortaleza foi para a final da Taça Brasil 2 vezes. Aí o torcedor do Ceará pode dizer, mas isso é muito no passado, eu ganhei mais no presente. Aí o Fortaleza, beleza, cheguei na semifinal também no presente. E cheguei vindo lá de trás. Então, a tua já ficou há 10 anos, ou seja, o que era o presente do Ceará já ficou há 10 anos. O presente já está começando a virar passado também, embora já seja no século XXI. Mas assim, já ficou. Você já viram, você ouvia, eu vendo, como você falou, vendo de fora. O que tu conseguiu de mais relevante foi há 50 anos. Agora você já viu o jogo, e o que tu conseguiu de mais relevante foi há 10 anos. Então, você inverte essa história. E o Fortaleza, que não tinha a Copa do Nordeste, não tinha um título nacional da Série B, que é o principal título nacional do estado. E a campanha de G10, que é o que eu, Cássio, valorizo muito mais. Por exemplo, o 9º lugar do Ceará em 2019, o 9º lugar do Fortaleza em 2019, para mim, vale muito mais do que a Série B 2018. Eu acho que o torcedor do Fortaleza pensa completamente diferente, porque vale o que ele viveu. A campanha foi de ponta a ponta, ganhou o título, ganhou a classificação por antecipação, ganhou o título lá na ressacada, a festa com 50 mil para receber o troféu, La Casa deu o troféu, enfim, tem toda a história vivida. Mas eu estou tentando ser... E futebol é emoção também, né? Mas assim, tentando tirar 10 centavos de emoção e tentando ser o peso do resultado. O 9º lugar do Fortaleza, eu acho maior. Certo? Tá entendendo? Sabe, assim, ser 9º lugar na primeira divisão é algo que eu queria fazer. Ser campeão na segunda divisão, embora acho que está caminhando para isso, não é algo que eu queria tentar de novo. Certo? Eu não queria voltar a ser campeão da segunda divisão. Mas eu queria ser 9º lugar. Então, e o Fortaleza queria repetir até mais. Então, mas isso, eu estou falando de um clube que conseguiu as duas coisas. No caso do Fortaleza, não é uma ou outra. Eu estou falando de fora, isso ou isso. Tu prefere o quê? Eu prefiro ser isso. Eu prefiro ser 9º lugar na primeira divisão. Muito mais, inclusive. Mas o Fortaleza tem as duas. Ele tem o título, tem a 9ª colocação, tem o título da Copa do Nordeste, tem uma possível nova classificação entre os 10 primeiros, talvez muito acima disso, talvez nesse momento é 4º. Ou seja, ele tende a ser
G10 pelo segundo ano seguinte, desculpa, pela segunda vez em 3 anos. E se acontecer esse ano, vai ser o primeiro time do Nordeste a ficar 2 vezes... Não, desculpa, o segundo. O Vitória também conseguiu. O Vitória foi 10º em 2008 e 5º em 2013. Se o Fortaleza conseguir ficar, vai ser o segundo time do Nordeste a ter 2 campanhas de G10 dos pontos corridos, que é muito difícil. E isso tudo não é espalhado, isso tudo é agregado. Então, esse momento do Fortaleza, ele já faz com que esse momento já seja da seguinte forma. O Sport e o Vitória dos anos 90, o Bahia dos anos 80, certo? O Santa Cruz dos anos 70. Existe esse Fortaleza agora. O Fortaleza de 2018 a 2021. Porque você vai pegar, os resultados são muito pesados. Você vai pegar um time que subiu como campeão da Série B, um time primeiro, foi o primeiro time do Nordeste a ser campeão nos pontos corridos na Série B, né? O Sampaio tinha sido campeão em 72, no ano que não teve nem acesso. Fizeram o campeonato nacional que não valeu acesso, mas fizeram o campeonato. O Sport foi campeão em 90, num formato de grupos. Aí você vai passando grupo até a final. E desde que teve os pontos corridos, desde 2006, é algo bem relevante. São 15 anos nesse formato. Só um time conseguiu subir como campeão, foi o Fortaleza. E com um desafio técnico tão alto, o Fortaleza está caminhando para uma segunda campanha de G10, com a possibilidade de Libertadores, que, se acontecer, vai ser a primeira classificação a Libertadores nos pontos corridos. Não interessa se o Vitória fez campanha de Libertadores em 2013, foi quinto, ou que o Sport fez em 2015 e foi sexto. Não foram. Certo? Assim, porque se fosse assim, o Vitória já foi terceiro lugar, em 99 não foi. São campanhas melhores, mas quando a gente foi vice da Taça Brasil e também não foi. Não, mas aí no caso é até diferente. Azar desgraçado. Né? Não é azar, é muito azar. Azar é da vida. Ali, porque o Vitória de 99 não tinha vaga na Libertadores. O Sport 2015, que ele ficou em sexto lugar, o G6 surgiu em 2016. O time foi sexto em 2015, uma dificuldade danada para no ano seguinte a galera criar o G6. O caso do Fortaleza em 68 é diferente, porque o Fortaleza, em tese, conseguiu a vaga. Ele era para ter jogado em 69. Aí, porque o Náutico foi vice da Taça Brasil em 67 e foi. De 60 até 66, só o campeão da Taça Brasil ia. Os anos onde o Brasil teve mais de um representante foi porque o Santos foi campeão da Libertadores. Aí o vice da Taça Brasil entrou. Mas, em situação normal, o Brasil tinha uma vaga na Libertadores. Em 67, passou a ter 2. E o Náutico, e as vagas eram só pela Taça Brasil. Roberto Gomes Pedrosa não contava. E o campeão e o vice. O campeão foi o Palmeiras, o Náutico foi o vice e jogou. Em 68, embora o torneio tenha dado muita confusão, foi acabar só em 69, demorou muito para acabar a Taça Brasil, mas o campeão foi o Botafogo, com a final com Fortaleza, e deveriam ter jogado a Libertadores de 69, só que aí a CBD, isso eu estou falando para vocês sabem, desculpa até falar algo que vocês sabem. Mas CBD, a CBD, que é a atual CBF, né? A CBF ela surge em 79, antes de 79 se chamava CBD, que era a Confederação Brasileira de Esporte, porque juntava outras modalidades, brigou com a Confederação Sul-Americana, que é a atual Conmebol, e o Brasil não jogou a Libertadores. Não é que o Fortaleza, não é que tenham ido outros times, é que simplesmente o Brasil não teve times na Libertadores de 69. Então, assim, é um azar muito grande. É um azar muito grande. Porque era para ter jogado e a Libertadores era curta. Naquela época, poderia ter feito uma fase de grupos, classificar já ia para as quartas de final. Você passar da fase de grupos, você já jogava, já é muito para o futuro. Já é muito. Então, assim, se essa classificação vir agora, vai ser, seja com G6, G4, campeão, vice G9, pode ser G9, pô. Pode, com o Bragantino. O Atlético Paranaense, nesse momento, veja só, a chance de ser uma final brasileira é gigantesca. O Bragantino fez 2-0 na ida e tem gol qualificado na Sul-Americana Libertadores. Ou seja, se perder de 3-1 na volta e irá para a final. Os dois estão com a vantagem do gol qualificado. Isso, e o Atlético Paranaense venceu no Uruguai por 2-1. Se perdeu de 1-0 na volta, também estará na final. E os dois... Não, o Bragantino está ali. Só que o Atlético Paranaense é 10º. E assim, de repente, se eles vencerem, o Fortaleza, se for ultrapassado por um desses times, já não faz mais diferença. Sim. E na Libertadores, a chance de ser a final, de ser 2 times que também vão ficar na frente, melhor ainda. Então, o cara ir para a Libertadores em 9º lugar, um negócio assim inacreditável. Mas tem essa chance. E veja só, o Fortaleza vai perder 6 colocações na classificação. Porra, vai de 4 para 10º. Aí eu acho que seria sair muito do trilho. E esse time não tem, cara. Não acho que não vai sair do trilho. Eu não acho que vai ficar em 4º lugar, não, tá? Porque nesse momento eu acho que achatou. Eu acho que os 3 times que já estão à frente,
já são pesados, tende a Desgarrado. continuar lá. 2 deles tendem a desgarrar Flamengo e Atlético Mineiro. E eu acho que o Corinthians, mesmo com os empates, eu acho que o Corinthians, ao final do turno, eu acho que ele deve aumentar o ritmo de pontuação. Só se o Fortaleza retomar. Mas eu acho que o Corinthians tende a ter um ritmo maior de pontuação do Fortaleza. Eu não sei, só que eles vão ficar... Existe uma diferença hoje. Aí, tipo, já viraria quinto. Aí pode brigar. Eu acho que o G4, nesse momento, eu acho que está começando a ficar difícil se o ritmo for esse aí. Fala, eu acho que os 3 primeiros, de fato, vão desgarrar ali, Atlético Mineiro, Palmeiras... O Atlético já desgarrou, né? Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, mas acredito que a 4ª colocação desse G4 tá bem aberto. Acho que a competição vai ser não, tá bem positiva. Aberto. E isso eu tô considerando justamente um reajuste aí de Fortaleza, né, para voltar ao ritmo que vinha na sequência que colocou a gente aí no G4 desde o início. Eu falei, assim, eu acho que está bem aberto, e só para, como você falou de engenheiro de obra pronta, para de repente não ficar em cima do muro. Nesse momento, eu acho, pelo time e pela capacidade, eu acho que o Corinthians tem uma chance de tomar essa 4ª colocação. Assim, eu não acho que o Bragantino está muito focado na Sul-Americana, a chance está muito grande, né? De repente, pela Libertadores, pela Sul-Americana, até um título internacional. O Atlético Paranaense nem se fala, e os outros são piores do que o Fortaleza. O Atlético Goianiense é pior do que o Fortaleza, o Cuiabá é pior do que o Fortaleza, está ali abaixo, os outros concorrentes que estão por ali. O Internacional está crescendo, mas tem uma distância ainda, tem que dar uma remada grande ainda para chegar, porque 5 pontos, já até falar são 5, não, são 4 pontos. 4 pontos são 2 rodadas dando tudo errado para um e tudo certo para outro. E considerando que são 2 times que estão no topo da tabela, é difícil dar tudo errado para um lado. Está dando errado tudo para Fortaleza. Mas se isso acontecer, significa que o time vai ficar 8 rodadas sem ganhar? Se o time ficar 8 rodadas sem ganhar, aí é muito complicado. Então a tendência é que isso não aconteça. Então eu acho que o Internacional está um pouquinho atrás. Já o Corinthians, até pela sequência invicta que ele vem tendo, porque a gente está falando de um time que não está conseguindo ganhar 6 rodadas e de um time que já não perde a 5. Então tem uma diferença. Por isso que eu acho que do G4, embora reconheça, concorde com o Thaís, está aberto. Os 3 primeiros lugares não estão mais. Eu não acho que o Fortaleza vai ser 3º lugar. Eu acho que ele pode ser 4º. Eu não acho que o Fortaleza já não pode ser mais 3º, tá entendendo? 3º eu acho que vai ser muito difícil. O 4º lugar eu acho que pode terminar em 4º. Mas eu acho que ele é o 2º favorito dessa 4ª colocação hoje. Eu acho que o favorito, na minha opinião, é o Corinthians. Inclusive pelo investimento absurdo que fez. Exatamente, não tem outro motivo. É um time que deve 1 bilhão, mas aí traz o William, pô. Traz Renato Augusto. Traz... Você era um Power Ranger e com meia hora você é um Megazord, né? O Megatron juntou tudo. E ainda faltou um jogador, um galego, que deu branco agora, que era do Atlético Mineiro. Toda semana chega o Roger Guedes. Roger Guedes. Então, assim, a gente que luta muito para fazer, tipo, o Fortaleza teve que se arrumar muito. Os clubes cearenses, os dois principais, né? Eu sempre falava isso aqui, quando analisando os balanços, né? Sempre a gente analisa o balanço dos principais clubes todos os anos. Eu sempre falava, na hora que eles zerarem, ou praticamente zerarem as dívidas trabalhistas, eles vão dar um passo além, porque eles não vão ter folha paralela. Todo mundo paga dívida, nem que seja, você pode dever 50 milhões de dívida trabalhista, mas a Justiça do Trabalho vem todo mês e pega 20%, pega 10% ali, 15%, então você tem uma que a gente chama de folha paralela. E essa folha paralela, muitas vezes, é 500 mil reais, 600 mil reais. Tá entendendo? Assim, sim. Você tem um valor desse todo mês que podia estar na folha, que podia estar fazendo outra coisa, então, e contra adversários que não tem isso por mérito, não tem isso. Aí eu sempre falava, na hora que eles se organizarem e tiverem um volume maior de receita, e isso significa jogar a primeira divisão, é óbvio que eles vão conseguir aquisição, conseguir fazer coisas interessantes, como foi o caso de David, um clube que nunca tinha comprado, nunca tinha tido uma aquisição pesada, tipo, em 2018 estava na Série C, em 2019, desculpa, David foi em 2019 e 2020, a compra. David foi para 2020. 2020. Então, em 2018 o time estava na Série C. Jogou 2019 pelo Cruzeiro, uma campanha saiu de lá bem contestada. Mas aí em 2020, esse time que estava na Série C e estava lá há bastante tempo, esse time estava comprando jogador por 5 milhões de reais. Esse salto, com a organização, em situações normais, ele demora muito mais a acontecer. Ele aconteceu num espaço muito curto, porque essa organização ela vinha acontecendo mesmo com o time nas divisões inferiores e, na hora que tinha poucas dívidas para pagar, teve essa capacidade. Então, veja o esforço que o Fortaleza teve, e é quase eu perdi a linha de raciocínio, quer dizer, o esforço que o Fortaleza teve para chegar ao momento de poder comprar David por 5 milhões e daqui a algum tempo poder comprar outro jogador com valor semelhante. Aí o Corinthians, sem tanto esforço,
porque já é um clube que está devendo 1 bilhão, mas tem uma capacidade de atração de receitas por estar em São Paulo, pela torcida que tem, por outros fatores, e conseguir fazer, trazer reforços que, veja só, se Roger Guedes chegasse no Fortaleza, ele seria o maior jogador do Fortaleza. Sim. Se o William chegasse no Fortaleza, seria o maior jogador do Fortaleza. Exatamente. Se Renato Augusto chegasse no Fortaleza, seria o maior jogador do Fortaleza. Ao Corinthians, talvez Juliano, se chegasse, talvez fosse também. Mas esses 3 primeiros seriam em Fortaleza e em qualquer outro do Nordeste, tá? No Ceará, no Bahia, no Sport, qualquer um dos 4 da primeira divisão. Então, um time que estava com um problema de dívida absurdo, estala os dedos e contrata 3 jogadores que seriam, cada um deles seriam os melhores jogadores de qualquer time do Nordeste, é muito difícil. É muito difícil. Cássio, cara, vou assim, é impossível, né, te chamar para cá, exceção para jogo, e aí escalação, formação, não sei o que, sempre tem um debatezinho mais amplo. Então, te agradeço demais. Agora é o seguinte, ó, vou lhe contar um bastidor aqui. Não sei se você sabe, mas o Glória e Tradição, né, ele começou como podcast. A gente veio para o YouTube agora esse ano e tal. Mas o Glória e Tradição, ele começou com a raiva que o Saulo, né, que é um dos nossos membros aqui, teve ouvindo o 45. Tu acredita nisso? Na época do... Bem-vindo ao clube. Eu duvido acertar qual foi o programa. Eu acho... é um programa temático em relação à Fortaleza. Todos os clubes teve alguns problemas. Eu acho que já teve... Acho que teve 2 ou 3 programas. Eu vou estar aqui. A gente fez uma lista de G7, essa foi bem polêmica. Outro... Já foi esse. Mas veja só, cada pessoa vai achar uma coisa, eu acho outra coisa também. E eram várias pessoas analisando várias situações e várias formas de olhar futebol. É isso que eu falo. Era um debate, não era uma lista definitiva, não era estava se criando um ranking, era só uma lista. Por exemplo, aqui, quando a gente colocava que o Arruda tinha um peso para o Santa, aí de repente, o Arruda não vale nada. O cara, naquela época, eu lembro assim, só trazendo Fortaleza e Ceará. Aí um olhar de quem não tem estádio, que acha que, a gente tem um Castelão aqui, não precisa de ter o estádio. Por que isso vale peso? Aí são olhares diferentes. O olhar da gente é diferente. O olhar da gente é diferente. A gente tem um estádio, o cara não tem. Como é que a gente tem o estádio não é a diferença? Você está entendendo a diferença de perspectiva? Como fala assim, claro. Porque o Bahia não tem estádio, mas eu tenho uma Fonte Nova. Aí a gente fala, você não tem a Fonte Nova. Quem tem a Fonte Nova é o governo. A gente também, se for assim, eu tenho 2 estádios. Eu tenho a Arena Pernambuco e tenho o meu. Cada um fala assim, o Rinaldo fala, o Santa fala. Então, são formas diferentes de olhar. Pelos resultados eram diferentes. E aquele programa, eu não lembro quando foi feito. Mas de lá para cá, o Fortaleza já ganhou baralho. Porque de lá para cá... Bora combinar o seguinte. Bota no Google aí. Quando foi esse programa? Qual foi o ano dele? Já. Ó, vamos combinar o seguinte. Ó. Se o Fortaleza conseguir essa carta aí, carta inédita, viu? Classificar para a Libertadores nos pontos corridos. Primeiro, mais do que essa carta aí para a Libertadores. Claro que não, mas veja só, já está revisado, porque o Fortaleza nessa época eu acho que não tinha Copa do Nordeste. De lá por isso que eu estou pedindo para você olhar a data. Eu acho aqui. E tem outras situações que ele fala, achou? 2018. Pronto, veja só. E detalhe, foi em novembro de 2018, então ainda estava na Série B. O Fortaleza não tinha, veja só. O Fortaleza ficou em 7º lugar, né? Não, 2018 a gente estava na Série B. Estava na Série B. Não. Na lista eu estou falando. No ranking foi 7º. Aí eu repito. Como é que podia não ser 7º em 2017, em 2018? Assim, por mais que o senhor do Fortaleza tenha ficado chateado, assim, ficou chateado de graça. Assim, o Sal aí, um abraço. Mas a comparação ali era com Náutico e Santa Cruz. Ali é que foi... Eram maiores, mas eram maiores. Se eu quiser, veja só. Me ajude a lhe ajudar. Não, mas é que tá, não posso. Aí eu não posso ser uma coisa aqui, tá aqui, minha galera tá xingando aí nos comentários, mas assim, em 2018 não tinha como não ser pensar diferente. E aí é uma imagem. Não podia um time que está 7, 8 anos na 3ª divisão e que o último resultado relevante tinha sido em 1968, esse time não podia, dentre outros aspectos. Aí, por que o Fortaleza talvez estava na frente do Náutico? Em 2013, o Náutico estava com um jogador na seleção brasileira. Em 2018, quando foi feita, o Náutico estava na 3ª divisão, tinha jogado a 1ª divisão em 2013, aí estava na 2ª divisão, estava sendo rebaixado, né? Então, tinham diferenças. Só que aquela lista sendo refeita agora, é óbvio que o Fortaleza não estaria em 7º lugar. Óbvio que não estaria. Mas assim, é muito difícil pegar assim, por que ele não estaria em 2018?
Eu só queria um argumento. Assim, eu debato aqui. Eu falo mais 1 hora com vocês aqui, para até chamar a sala. É porque, assim, eu acho que a gente vai entrar em outro programa. Veja só. Em 2018. Em 2018. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, concretamente, os dois vices de Taça Brasil, eles são, né, são 2 vice-campeonatos brasileiros. Então, assim, bate aí os títulos do Náutico, né? Aí o cara daí ele vai dizer assim, não, mas aí vamos contar os anos de permanência na Série A. Aí o Náutico tem bem mais. Então, assim, tem debate de acordo com a perspectiva de cada um. Por exemplo... tem mais, não é bem mais. É muito mais, não é bem mais. Assim, tipo, Fortaleza tinha 17 na primeira divisão, nós tinha 34. Assim, não é bem mais. É isso que eu tô falando. Dá uma volta. Então, havia uma diferença. Agora, o Fortaleza passou nesses 4 anos? Eu acho que passou. Porque o Fortaleza ganhou a Série B que o Náutico não tem, e a mesma lógica que eu falei do Ceará é óbvio que se aplica ao Náutico. Se o Fortaleza ganhou a Série B, o Náutico está agora, tá na B. Ele está jogando a B com o Fortaleza já tem na B. Se o Náutico sobe sem ter o título, como é que o torcedor do Náutico vai poder dizer do Fortaleza discutir Série B? Disse, meu amigo, eu ganhei, tu não tinha antes, tu jogou depois e não ganhou. Então, essa é uma corta, na minha lógica, e eu sempre deixo bem claro, é a minha lógica, não é a lógica. Tá entendendo a diferença? Claro. É a minha forma de observar o futebol. Pode ser equivocado, mas é a minha forma. O mesmo critério que eu aplico em relação ao Fortaleza do Ceará vale agora. Então, o Náutico já não tem mais essa carta. Copa do Nordeste. A carta do G10, o Náutico tinha. O Náutico tinha e quando eu falo G10, é de 71 para cá, porque o Campeonato Brasileiro é completamente diferente. Sim. O Náutico tinha essa carta, ele tinha ficado em 6º, o Fortaleza não tinha. O Fortaleza igualou a carta e agora tende a passar, porque o Fortaleza não será 11º lugar. Então o Fortaleza ficará entre os 10 e passará o Náutico nessa carta. O Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, o Náutico ainda não tem a Copa do Nordeste. Tem os títulos regionais dos anos 60 que estão em discussão, mas que o Fortaleza também tem esses títulos. Se reconhecerem esses títulos do Náutico, o Fortaleza será... Se reconhecerem 3 títulos do Náutico, reconhecerão 2 do Fortaleza. Então, ao Náutico não vai fazer diferença aí. E o Fortaleza tem essa Copa do Nordeste. A torcida do Fortaleza é maior do que a do Náutico, que já era uma carta. A torcida do Fortaleza tem as cartas, não tinha verdades absolutas. A carta da torcida do Fortaleza já era maior do que a do Náutico. A do patrimônio do Náutico é muito maior do que a do Fortaleza. O desempenho histórico que o Náutico tinha jogadores na seleção brasileira, coisa que o Fortaleza ainda não tem. É uma carta do Náutico, mas que eu não acho que se sobrepõe a outras. Por isso porque a carta, querendo ou não, são os resultados. Os resultados que o Fortaleza se impuseram. Então, acho que nesses 4 anos... Dentro daquela lógica que a gente falou, aquele G7, o Fortaleza passou o Náutico, passou. E o torcedor do Náutico pode não admitir, assim, pode ficar puto comigo agora, mas assim, fica difícil de o Náutico discutir. Mas naquele momento eu acho que não cabia ainda. Por uma série de fatores no time, de ter... Porque a mancha era grande, como a mancha do Santa Cruz é imensa. Sim. Assim como o Fortaleza, ele muda de patamar, pelos resultados que ele obtém, o Santa vai descendo nessa lista pela falta de resultados e as vergonhas que o clube vai acumulando. O Santa Cruz acabou de ser rebaixado pela 2ª vez para a Série D, pô. Enquanto todos os outros um tem passagem na C, alguns têm passagem na C, só um tem passagem na D. E já de novo. Então é óbvio que o Santa Cruz, que vai para a carta, como é que o torcedor do Fortaleza vai discutir com o do Santa nesse momento? O Santa vai dizer, eu fui o melhor nos anos 70. Pô, beleza, mas está na 4ª divisão. Então fica algo muito distante da realidade. E isso é um G7 histórico, onde você analisa várias temporadas. Por isso que, acho que o 14 da 3ª divisão do Fortaleza pesava demais. Se não tinha jogado só uma vez a 3ª divisão, o Fortaleza tinha jogado 14, para mim isso fazia diferença. Mas os resultados consistentes do Fortaleza e no topo, eles se sobrepõem a essas passagens na 3ª divisão. Uhum. Tipo, é só se fazer dividida. Tu prefere o quê? Tu prefere, em 10 anos, jogar a 3ª divisão 3 vezes e jogar Libertadores e primeira divisão 7 vezes, ou passar 10 anos na Série B e nunca ser rebaixado para a 3ª? Olha assim, eu iria para essa 3ª divisão aí. Porque os outros 7 anos, eles são muito mais altos. Então, o topo que o Fortaleza alcançou é mais alto que o topo que o Náutico estava alcançando. O Náutico era regular. Sim. E o Fortaleza não estava regular. O Fortaleza teve, como você falou, as 2 finais da Taça Brasil, mas depois veio para cá. Ficou aqui muito embaixo. Enquanto o Náutico só teve uma final da Taça Brasil, mas ele ficou aqui o tempo todo. Só que aí o Fortaleza, mesmo estando aqui abaixo, o alto dele já foi maior do que a regularidade do Náutico. E esse alto já foi suficiente para passar. É dessa forma como eu vejo.
E isso eu nem refiz a lista, tá? Você trouxe a lista de 2018, eu tô fazendo ela agora, ao vivo aqui. Eu tô fazendo aqui, já pegando os elementos para trazer. Então, se o torcedor Fortaleza, para mim já passou. Mas em 2018 eu não volto atrás, não. 2018 estava atrás. Bora revisar, vamos buscar o quarto lugar aí, viu? E assim, caso se Saulo tiver xingado, eu não sei, realmente, se Saulo tiver xingado, tá tranquilo, o debate eu sou nascido para xingamento, quando a galera perde, quando a galera sai do salto, perde a linha. Mas debatendo, discordando, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas olha, veja como. Tô há 15 anos nessa onda aí já. Veja o lado bom, né? Quando você faz as coisas como referência, é o preço, né? Tem contestação, tem. Não é essa lista não foi minha, não, viu, Márcio? Muito... Não, foi um colegiado. Exatamente. Cada um votava. Aquilo ali era o resultado final das votações de várias pessoas. Para a galera que não faz ideia do que você está falando, Márcio, aquela não era a minha lista. Aquela era, como o Thais falou, era uma lista de um colegiado. A minha lista é a minha lista. Certo? Mas na sua lista estava no mesmo lugar. Tava. E eu reforço aqui, não tem vergonha, não. Tava. E veja só. E aí eu vou para vocês. Eu acho estranho, na verdade, que vocês não acham que estava. Porque vocês estavam satisfeitos, o Fortaleza estava satisfeito com os resultados até 2018, duvido. Eu acho que não. Acho que o torcedor do Fortaleza, vendo que o Fortaleza... Não, eu acho que é porque o torcedor, ele tende a valorizar mais os seus méritos. É como o MR falou, assim, a gente teve 2 Taça Brasil que a gente coloca acima de algo que o Náutico não conseguiu alcançar. Então, não se compreendia muito como que os 8 anos de Série C recentes estariam nos colocando para trás. Mas eu entendo o seu ponto, você consegue defender ele com muito embasamento. É porque não era só isso. Lembrando, o Fortaleza tem 2 finais de Taça Brasil e só. As 2 finais. O Náutico tem 5. Ou seja, o Náutico vivia ali. Ele bateu muito na trave, eliminou o Cruzeiro, eliminou o Palmeiras, chegou com o Santos. E o Fortaleza, nas 2 semifinais, ele acabou dando sorte, e azar dos pernambucanos, porque ele pegou em uma semifinal o Santa e pegou na outra semifinal o Náutico. O Fortaleza chegou para as 2 finais sem enfrentar, mas era o jogo. Assim como o Sport ganhou o Campeonato Brasileiro de 87 naquela situação, o Fortaleza, nas 2 finais da Taça Brasil do Fortaleza, ele não enfrentou pelo chaveamento os principais times. E o Náutico, a final que o Náutico chegou em 67, o Náutico eliminou. Veio o azar da tabela. Eliminou o Atlético Mineiro nas quartas e o Cruzeiro na semifinal. E no outro ano, que ele parou na semifinal, eliminou o Palmeiras nas quartas. Então, assim, o Náutico era o contrário. Ele deu muito azar. E, na verdade, ele teve uma chance. Ele teve a chance em 68 com o Fortaleza e não aproveitou. Ele poderia ter tirado o Fortaleza na semifinal e ter chegado. Mas, esse debate... Ó, a gente tá uma hora... Se quiser, pode chamar a Butassal aqui, a gente conversa. É uma hora aqui. Você sabe que eu gosto... Se você acompanha o blog, você sabe que eu gosto desse debate, como o Thais falou. Agora, sim, tentando usar elementos. Não é simplesmente, eu acho que é maior ponto. É dizer, por que eu acho? Eu acho, e eu posso estar errado, mas eu tento defender a minha posição a partir de elementos, de resultados, de feitos, de jogos importantes, de principais nomes, de botar jogador na seleção brasileira. Eu acho isso muito relevante. Por exemplo, dos 7 principais, infelizmente, Ceará e Fortaleza ainda não conseguiram. Ceará botou um roupeiro agora, viu, Cássio? Parabéns, o roupeiro é muito legal, mas assim, não conta na lista. Não. É fácil, mas não entra no ranking, né, velho? Não conta. Conta jogador da seleção principal. Eu lembro da época, não foi nenhum de vocês, mas não sei nem se foi de Ceará ou de Fortaleza, porque como esse argumento vale para os 2, aí teve um torcedor que falou assim, isso não vale não. Aí eu falei, não vale, porque tu nunca acordou com o teu time com o jogador da seleção brasileira. Com a notícia de ter um jogador da seleção brasileira, para você ver como é o dia do clube, como é diferente, como dá orgulho você ter um jogador na seleção brasileira. Tá entendendo? Então é isso que eu falei pro cara assim, ó, você não pode dizer que isso não vale se você não faz ideia de como é. De como, assim, ó, você está vendo a lista, como foi o caso do Náutico. Ninguém foi uma grande surpresa em 2013. Aí foi... Quem era 2013? Filipão. Brasil e Bolívia. Aí saiu a lista... Lateral esquerdo, tal, laterais, fulano, e Douglas Santos do Náutico. Eu estava na redação diário. Aí um ficou olhando para o outro assim, porque tinha o Douglas de São Paulo, na época. Aí tu olhou assim, isso não é raro o Douglas, não. Assim, assim não, é porque acho que foi até assim, não é raro o Douglas, não. Isso a gente falando assim, brincando, né? E os alvirrubros assim olhando para a televisão,
tipo, porra, virou a manchete, assim, foi um negócio fantástico, como o Diego Souza foi em 2017, a cobertura que é diferente. Então, assim, eu estou dando um exemplo porque eu lembro que essa carta foi muito rebatida na época, e eu acho um absurdo. Eu acho que é uma carta muito grande. O Botafogo, por exemplo, vive dizendo que era a base da seleção brasileira de 58 e 62. É uma grande carta do Botafogo dos anos 60, né? É a grande carta dele. Não é a grande carta do Botafogo? Ele diz, eu não tenho tantos títulos, mas a seleção brasileira campeã do mundo só tem jogador meu. É carta. Então, e no dia, por exemplo, eu até fiquei na expectativa de que a gente gravou no dia da convocação, e como tinha tido um encontro de Vojvoda com o Tite, os caras conversaram e tal, eu fiquei pensando, porra, meu irmão, a hora. Pô, já teve jogador do Bragantino pela campanha, a hora de ter um cara do Fortaleza podia ser essa, pô. Podia ter Ederson. Um cara novo e tal. Aí eu garanto a você que a gente não teria nem gravado essa live. Que vocês estariam aqui há 2 horas. Eu garanto, aposto, com a casa dinheiro, que a gente não teria feito essa live. Então, Cássio, tu ia dizer assim, tu ia ligar para mim, Márcio, tu ia falar assim, Cássio, me perdoa, velho. A gente pode gravar outra hora, porque Ederson acabou de ser convocado e a gente precisa fazer uma live sobre isso. Vocês iam passar 2 horas. 2 horas. Tenho certeza. Vocês iam falar 2 horas sobre Ederson iam passar 2 horas dizendo que o Ceará nunca teve jogador na seleção brasileira. Isso que tu falou do roupeiro agora, tu ia continuar tirando essa onda. Chamaram Ederson, chamaram um cara da comissão técnica. Vocês iam passar 2 horas com orgulho. Então, e isso quando aconteceu, garanta você que você vai tratar como carta. E se acontecer antes do Ceará, vocês vão encher o saco do torcedor do Ceará até um dia que ele tiver essa carta também. E é bom torcer para que o do Ceará não seja primeiro também, porque se for o contrário... A gente usa a carta do Cebolinha, né? O Ceará vai, em algum momento, usar, talvez, a do Arthur Cabral, mas já são... Olha só, você usa a carta do jogador que você revelou sendo convocado por outro. Por isso que eu tô falando, imagine quando for o cara do Fortaleza, tá lá no Parque dos Campeonatos, estamos aqui, o cara da Globo, no Parque dos Campeonatos, com o Ederson aqui, com a camisa do Fortaleza, recebendo a camisa da seleção brasileira. É diferente. É diferente. É diferente e é carta, garanto a você. E isso vai acontecer, porque nesses 4 anos a transformação do Fortaleza foi tão grande, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O Fortaleza, se continuar com esse conjunto, revelando jogador adquirindo jogadores jovens, montando bons times, tendo resultados consistentes, alguém de Fortaleza será lembrado para a seleção brasileira. E quando isso acontecer, não esqueçam de mim, não quero não esqueça, não. E outra, eu vou dizer aqui, você 2 horas de live, eu vou assistir, eu vou entrar nos comentários. Aqui, tá vendo? Não disse? Eu vou aparecer nos comentários de vocês. Vou lhe mandar o link nesse dia. Cara, muito obrigado, Cássio, muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado. A gente já estourou esse tempo, não falei demais. Eu gosto de falar. Mas é bom que fica o gosto aí para ter novos convites, né, cara? Mas muito obrigado. Obrigado também, Thaís, aí, por ter engrandecido nossa discussão. Você que ficou aqui até agora, muito obrigado assim, pela sua audiência. Deixa aí a sua curtida, se inscreve, faz todo esse negócio aí que tem que fazer no YouTube. Um abraço para todo mundo. Lembrando que esse programa também vai ficar disponível em todas as plataformas de podcast, beleza? Valeu demais, valeu, gente. Um abração, até a próxima.